Jonas Calvi, para falar da situação dos municípios da parte alta do Vale do Taquari, vamos dizer assim, a falta de entendimento momentâneo entre a parte alta e a parte baixa, a saída daqueles 11 municípios da parte alta em relação à ANVAT, se tem como prever algum retorno, porque até está se criando uma associação chamada Associação dos Municípios da Região Alta do Vale do Taquari, a AMAT. É isso, prefeito Jonas Calvo? O que a gente pode falar sobre esse assunto, atualizar nossa audiência, até porque foi eleito o prefeito de Estrela, Elmar Schneider, como presidente da ANVAT. Ele disse que gostaria de trazer esses municípios de volta para a ANVAT. Boa tarde. Boa tarde, Cabo. Boa tarde a todos os ouvintes aí. É sempre um prazer a gente poder conversar com um pouquinho com todos vocês, principalmente, né, através da abrangência, né, que tem esse programa, não só para Lajeado, mas sim para nós, enquanto região toda, né. Na realidade, tu acabaste de comentar de uma falta de entendimento, né, e eu não usaria esse termo, cara. Eu acho que, pelo contrário, agora sim está havendo o entendimento mesmo do que a gente precisa, do que a gente gostaria enquanto região, né? O fato de a gente ter saído, os municípios aqui da região alta, a gente ter se desligado da ANVAT, foi um fato, que a gente pode dizer que é mais específico, que é a questão das rodovias, né? Através do edital de concessão aí das rodovias, que a gente teve uma mobilização muito grande, porque naquele momento não estava se atendendo, não encantado, mas não estava se atendendo algumas demandas nossas enquanto região alta do Vale. Tá? Então, desse momento em diante aí que nós começamos, nós aqui também, dos municípios da região alta, então, a gente começou a compreender cada vez mais os nossos anseios, as nossas dificuldades, né? E para onde que a gente precisa caminhar. Então, eu acredito que não há uma falta de entendimento, muito pelo contrário. Agora há um amadurecimento, né? Depois de tudo que aconteceu durante o ano aí, e muita coisa, assim, vou dizer para vocês, que foi se criado, né? Um é contra o outro, a região alta contra a região baixa. Não tem nada a ver disso. Cada um está procurando criar e encontrar os seus espaços, né? E quando se fala em região, fala-se em região. Então, nós estamos agora, até então nós éramos o G18, né? E agora a gente fez uma consolidação, uma reformulação de um estatuto. Então, hoje a gente tem um estatuto, a gente passa a ser denominado, né, a AMAT, Associação dos Municípios do Alto Taquari, mas sempre, né, com esse objetivo de tentar fortalecer uma região toda. Mas a região, principalmente Lajeado, Estrela, Teutônia, né, estão compreendendo de que nós aqui, os municípios menores, nós temos as nossas dificuldades, né? De uma forma ou outra acaba refletindo na região toda, mas nós precisamos de alguém que olhe e tenha esse olhar diferenciado para as nossas necessidades aqui, não concentrando só numa determinada micro-região de uma região maior. Prefeito Jonas Calvo, você fala que as demandas da região mais alta do Vale naquele momento não estavam sendo atendidas, mas, por outro lado, também fala que vão trabalhar de uma forma para fortalecer o Vale do Taquari, a região como um todo. Já teve alguma conversa com o novo presidente da ANVAT, o prefeito de Estrela, Elmar Schneider, ou até com o prefeito anterior, o prefeito de Colinas, Sandro Hermann, sobre, mesmo estando em outra associação, as associações conseguirem trabalhar juntas em prol da região como um todo? Sim, a gente já conversou com o Sandro durante esse ano, o próprio prefeito Schneider, em qual a gente tem um respeito, um reconhecimento também. Então, a gente está trabalhando. Eu acho que se criou algo aí muito maior do que aconteceu, né? No sentido de ter essa divisão. Eu não vejo dessa forma. Nós aqui, os prefeitos aqui da AMAT, né? Que agora a gente temos que se habituar a falar em AMAT, mas não tem nenhuma divisão, muito pelo contrário, a gente só quer ter uma representatividade dentro da própria ANVAT, né? Que a entidade regional é a ANVAT, mas que nós possamos ter uma entidade que vai atender os nossos anseios. É a mesma coisa que tem ali o G8,
tá? E, inclusive, o G8 tem um consórcio. Ele tem mais representatividade ainda do que a própria associação, ele é um consórcio. Então, não vejo nenhuma dificuldade de a gente estar junto e quando pensar em região, pensa-se em região, mas quando nós tivermos alguma demanda, alguma necessidade nossa aqui, muita característica da nossa região, de Doutor Ricardo, de Lópolis, de Arvorezinha, que nós possamos também nos defendermos, né, para conseguir atender essas nossas demandas. E eu acho bem salutar, não vejo problema, prefeito de Encantado Jonas Calvi, ter subgrupos dentro de um grande grupo, né? A gente já tem o G18, o próprio G18 já existe há mais tempo, o G8 que o senhor cita, enfim, agora a MAT, essa é uma nova associação que está sendo criada, mas a questão é, no todo, estar se discutindo a ANVAT, por exemplo. Então, dentro dessa linha, é plausível dizer que esses municípios poderão retornar, porque é um anseio do próprio prefeito de Estrela também, o Elmar Schneider, que acabou assumindo esse compromisso agora à frente da gestão. Dá para dizer que, apesar da criação da AMAT, esses municípios, ou parte deles pelo menos, deve voltar para a ANVAT? O que a gente pode deixar muito claro, tá? Que nós não temos interesse de criar tumulto ou criar qualquer uma outra expectativa que não seja através da nossa realidade. Então, assim, nós estamos fortalecendo a nossa entidade agora, tá? Dentro dessa micro-região, a AMAT. Tá? O fato de a gente voltar para a ANVAT ou não, cara, isso precisa ser amadurecido dentro. Cada prefeito tem a sua opinião, tem a sua vontade, e ninguém está dizendo, não faz isso, não faz aquilo. Não, é isso que eu estou tentando transmitir para as pessoas. Criou-se algo muito maior, tá? Muito maior do que se estava se fazendo. Tá? Nós aqui, do G18, cara, a gente só focou em nós. A gente não nesse contexto, assim, a gente chegou num determinado momento, por isso que eu disse que agora, sim, tem um entendimento de que nós, quando a gente olhar a região Vale do Taquari, nós temos que pensar a região toda. E como é que tu vai pensar a região toda? Tendo também uma entidade que seja representativa, que tenha essa representatividade através de um determinado grupo de pessoas de uma determinada micro-região. Então, a gente até conversa aqui com os prefeitos nossos que, poxa, parece que estão transformando o bandido ou o mocinho, mas não é isso. Não se teve essa compreensão. Claro que a gente sabe, né? A gente sabe do contexto regional, de todas as situações que acabam envolvendo o Concisa, que acabam envolvendo a Anturvales, acabaram dizendo, não, mas a Anturvales está na região alta, o Concisa tem que ficar na região baixa, a ANVAT está... Então, cara, as próprias pessoas, os próprios representantes estão fazendo essa divisão. Tá? E nós queremos ter uma divisão em cima dos nossos interesses. Mas quando é para atender e falar para toda a região, que seja toda a região. E falando da AMAT, prefeito Jonas Calvi, no dia 27 agora de dezembro, próxima terça-feira, vocês vão eleger, então, escolher a nova diretoria. Já tem nomes, já tem chapas apresentadas? Como é que está esse processo? Sim, a gente está conversando entre os prefeitos e, na realidade, agora o prefeito Chico, né, ele é o presidente e o vice é o prefeito Tiago de Vespasiano. Então, assim, a gente está conversando e praticamente está bem amadurecida a ideia do Tiago, então, como ele é vice nesse ano, ele passar a presidente e compor o restante dos cargos da diretoria. Tá? Um outro fato importante também que nós, através desse amadurecimento que nós tivemos enquanto região alta do Vale, né, na nossa micro-região aqui, é que nós precisamos ter alguém que vai nos atender, que nós precisamos ter um espaço, porque quando a gente vai nas reuniões, seja da ANVAT, do Concisa, da Anturvales, que são as entidades representativas, o prefeito vai na reunião e depois termina a reunião, todo mundo volta para suas cidades e tem a prefeitura inteira, tem o município inteiro para administrar. E nós precisamos ter alguém que possa, no dia a dia, dar seguimento nas demandas trazidas pelos prefeitos. Né? Então, nós vamos ter uma sala aqui dentro do Centro Administrativo Municipal Adroaldo Gonzatti, na Prefeitura de Encantado, nós vamos ter uma sala que vai ficar disponível
estamos alinhando a contratação aí de uma pessoa que possa atender e começar a fazer um trabalho mais específico com a nossa região alta aqui. Jonas Calvo, então, não é candidato a assumir a AMAT? Não, e para nós, assim, foi bem construído, tá, entre nós prefeitos aqui. Pode ser que eu faça parte da diretoria, mas eu tenho uma particularidade muito grande aqui, em Encantado, que eu não tenho vice, tá? Então, e quanto mais eu me dedico, né, eu assumi alguma entidade, fui convidado, para assumir outras entidades também, mas nesse momento eu não consigo ainda me dedicar totalmente a uma outra entidade, a não ser ter que conduzir o município aqui de Encantado. Mas a gente está junto, a gente está articulando, trabalhando junto, né? Independente de quem vai ser o presidente da AMAT, isso também é importante passar, tá? Nós estamos numa integração muito forte, numa união muito forte com os prefeitos, tá? Independente de quem vai ser o presidente, e através de toda da qualificação que o prefeito Thiago tem também, nós temos um compromisso muito grande de manter essa nossa estrutura, de avançar essa nossa estrutura. Então, o grupo está bem amadurecido em cima disso. Com quantos municípios representa, a AMAT representa quantos municípios e quantos deles vão fazer parte da diretoria? Nós temos 18 municípios, tá? Desses 18 municípios, se não me falha a memória, 14 faziam parte da ANVAT, tá? Mas a diretoria é composta de 4 membros, presidente, vice, tesoureiro e secretário. Esses são os cargos da diretoria. Então, praticamente são 4 municípios aí que vão estar representados na própria AMAT, tá? Mas é isso que nem eu comentei há pouco. O fato do município não estar ali não quer dizer que ele não esteja representado, muito pelo contrário. Claro. Prefeito Jonas Calvo, até para ter o entendimento, deixa eu ver se eu peguei certo. O G18, ele vai ser transformado em AMAT, muda o nome da instituição, é isso? Isso vai ser oficializado no próximo dia 27, na terça-feira. Isso, a gente já mudou, tá? A gente já fez a assembleia, a gente já mudou. Por que a gente está tirando o G18, né? Porque algum município pode ser acrescentado no grupo, um município pode entender que não tem mais interesse de fazer parte do grupo, então não dá para nós ficar numerando G18, daqui a pouco é G19, ou pode ser G17, né? Não, a gente tem essa característica de ser da região alta do Vale do Taquari. Então, a Associação dos Municípios da região alta do Vale do Taquari. E essa assembleia foi quando? Foi dia 9 no município de Mussum. Dia 9 agora. E o que vocês trazem como pauta daqui para frente, né? Você destacou agora há pouco que nós não queremos causar transtornos, tumulto em relação ao VAT, não é isso, queremos focar na nossa região. Quais são as principais pautas, o que já se avançou, mas o que vocês pretendem também discutir a partir de 2023, até porque a concessão das rodovias estaduais, que foi talvez o estopim, né, para esse movimento que acabou acontecendo, ela não foi para leilão. Ainda vai acontecer nova rodada, ou novas rodadas de debates deverão acontecer, e provavelmente vocês estarão fortes também buscando melhorias aí para as rodovias da parte alta do Vale. Inevitavelmente um tema que é recorrente nas nossas conversas, nas nossas reuniões, é o pedágio, né? Não especificamente o pedágio, mas sim a concessão das rodovias. Então, isso é um tema que a gente já está se articulando para trabalhar. Nós temos situações aqui, questão da energia elétrica, que os municípios aqui, principalmente os municípios mais no interior, têm alguma dificuldade de energia elétrica, então a gente trabalha bastante em cima disso. Nós estamos trabalhando também agora a questão da redução do ICMS através das empresas integradoras, né? Nós estamos trabalhando e já avançamos alguma coisa no sentido de que de que forma a gente pode cada vez mais incentivar e agregar nos nossos pontos turísticos, fazer algumas rotas turísticas
vinculadas aos municípios da região alta, tem questão até questões menores que são dificuldades dos municípios menores, a questão do transporte escolar, a questão de aumento de salários. Então, tem várias situações que a gente está agora, para 2023, a gente começa a trabalhar bastante em cima disso também. Vão ser feitos encontros mensais, prefeito? Não tem essa definição ainda? Não tem a definição. Vai partir... Nós estamos mantendo, né, o G18, e ele praticamente tinha uma reunião por mês. Tá? E nós, a princípio, a ideia é manter isso, mas, claro, vai depender muito da diretoria para se encontrar, né? Mas essa é uma particularidade nossa também, tá? Nós não precisamos de reunião para se ligar, para conversar, para tirar uma dúvida. No nosso próprio grupo de WhatsApp, um prefeito manda um áudio, estou com uma tal situação aí, como é que é feito os municípios de vocês? Aí os prefeitos, no meu município eu faço assim, tá? Qual é o índice agora, né? Qual é o índice de reajuste dos funcionários? Aí os prefeitos começam a botar a opinião e dizer, aqui em Encantado vai ser isso, vamos dar ganho real. Não. Então, não necessariamente reuniões, e eu acho que essa é uma grande diferença do nosso grupo, tá? Na Anvat não acontece isso, prefeito? Me parece uma coisa tão normal hoje em dia, né, com o WhatsApp. No grupo da Anvat tinha recados, sim, mas eu quero dizer o seguinte, que nós temos essa liberdade, nós aqui, prefeitos mais próximos, né, de se ligar, de se conversar, vamos a Porto Alegre, quem vai a Porto Alegre amanhã? Vou junto, tem uma carona, vou falar com o secretário, e a gente tem esse entrosamento, a gente tem essa ligação, né? E isso não é por ser melhor ou por ser pior, ou um município está na região alta, o outro está na região baixa. Não, é algo que nós construímos. Tá? É algo que nós construímos através das nossas reuniões. Quando tem que debater assuntos, a gente debate, a gente se dedica, cada um expõe as suas ideias, as suas opiniões. Muitas vezes elas não convergem, né? Mas no final a gente está sempre junto, sempre pensando e articulando para os nossos municípios. Imagino que a ERS 332 também esteja na pauta, né? Talvez um dos principais assuntos junto com o pedágio, né? Junto nessa parte das concessões, né? E o que a gente fala, tá? A 332, isso que nós levantamos atrás, quando teve aquela situação da Via Láctea, tá? Isso também a comunidade regional tem que lembrar desses fatos, né? Que isso também foi um fato importante de ter a Via Láctea lá e não ter a 332 aqui. Sim. Né? Mas a 332, nós não precisamos um plano de tapa-buraco só nela, né? Ou de recapeamento. Nós precisamos um estudo de aumento da trafegabilidade. Tá? São em torno de 60 quilômetros aí que liga Encantado até Arvorezinha e depois mais uns 30 quilômetros de Arvorezinha Soledade, que dá na 386. Então, é uma rota muito grande, né? Que tem um valor... também tem grandes empresas, você vai pegar toda a região alta aqui, e que nós não, né, nós, enquanto região, a gente não está pensando o que nós vamos fazer desse aumento da trafegabilidade na 332. Tá? Então, muitas vezes, assim, vamos fazer um recapeamento. Ok, precisa desse recapeamento, mas daqui a um ano tem que fazer ele de novo, e não vai resolver o nosso problema. Está aumentando muito o fluxo, caminhões estão subindo, muitas vezes, muito pesados, né? E está danificando todo o nosso asfalto. Prefeito Jonas, para a gente fechar, em que horário e local lá em Vespasiano Correia vai acontecer a eleição da diretoria na próxima terça? Vai ser no dia 27, que é terça-feira, às 9 horas da manhã, e o local eu tenho que confirmar para vocês, porque agora de cabeça eu não me lembro, mas acho que é no centro administrativo ali na prefeitura de Vespasiano. Mas posso confirmar o local certo. Agora de cabeça não me lembro, tanta coisa. Sim, tá certo. Muito obrigado por atender aí a Rádio Independente, prefeito de Encantado, Jonas Calvi, um dos líderes, né, dessa região, mas o prefeito, então, de Vespasiano Correia, o Thiago, que é o atual vice-presidente do G18, é quem deve assumir, então, o G18, que agora passa a ser denominado Associação dos Municípios da Região Alta do Vale do Taquari, a AMAT. Muito obrigado por atender a rádio, um grande abraço e um Feliz Natal, um ótimo fim de ano aí para vocês.
Grande abraço, muito obrigado a todos vocês. E só deixar também um outro detalhe, tá? Uma preocupação que nós temos, tá? O maior município aqui da região é Encantado, tá? Da região alta. Não precisa acontecer tudo em Encantado. Não deve acontecer tudo em Encantado, tá? O presidente da AMAT não precisa ser de Encantado. O que acontece na região não precisa ser estritamente num município só, tá? Esse é um grande detalhe que tem também. Apesar da gente ter feito, ter liderado e ser parceiro e estar junto deste movimento todo, tá? Mas Encantado não precisa estar na frente disso também, tá? O que nós queremos é estar junto e estar do lado de todos os nossos municípios daqui da região. E, claro, aproveito, então, para desejar um Feliz Natal a todos, um ano novo, né, repleto de realizações, felicidades, que nós possamos cada vez mais nos aproximar aí para 2023. Um grande abraço a todos. Grande abraço. Jonas Calvi, prefeito de Encantado, mas é uma pessoa importante, por mais que não esteja à frente da AMAT ou que vá ser presidente, ele se comunica com a população, com a região, porque temos dificuldade de falar com o presidente do G18, Chico Frigueto, isso que ele foi comunicador de rádio também, né? Ele sabe como é estar do outro lado, mas a gente tem alguma dificuldade, não gosta muito de dar entrevistas, então a gente vai buscando as informações com as autoridades que estão ali e que sabem daquilo que é o seu cargo, né? Muitas vezes é um cargo público, ele tem que vir dar explicações para o município ou para a região, é o que faz muito bem aí o Jonas Calvi. Tomara que com o Thiago, novo presidente, que deve ser confirmado então na terça-feira, tenhamos essa possibilidade também.